Olá, gente, mais uma vez no nosso programa Linterando. O Linterando, ele traz assim, é um espacinho muito especial, onde a literatura ela vai trazendo a gente para olhar com olhos de ver aquilo que a gente gostaria de nos transformar. A gente vai aprendendo, a gente vai trocando, a gente vai aqui o tempo inteiro transitando nessa possibilidade de autotreinamento, de autorreeducação. Isso é o Literando. E a gente está aqui no Literando mais uma vez, aquela companheira, sabe, de hoje sempre, que está sempre junto, para poder sempre somar, gente, e trazer uma coisa muito bacana nos nossos papos aqui de cabeça. Denise Muniz, seja bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, Sandra. Muito obrigada, equipe, Raila, querida. Muito obrigada a todas vocês que nos acompanham e valorizam o nosso conteúdo. Que alegria, né, Sandra? Sempre, né, Denise? Sempre se encontrar aqui para poder conversar sobre literatura, conversar sobre livros, conversar sobre poetizar a vida, né? Porque quando a gente fala de livro, de literatura, a gente acaba poetizando, que a gente traz palavras bacanas, sentimentos legais, aumenta a nossa frequência e a gente fica aqui quase que viajando dentro da realidade, né, Denise? Muito bom. Mas essas viagens são as melhores que a gente faz na vida, né? Porque a nossa alegria, essa frequência leva cada uma de nós a lugares maravilhosos. Essas são as melhores viagens. Sim, sim. E hoje, Denise, a gente vai viajar num trabalho muito legal. Nós vamos hoje indicar autoras femininas que fizeram que fizeram assim, uma diferença muito grande na própria cultura do feminino. Sabe? Não são autoras pontuais, mas são autoras que modificaram todo um processo cultural, que a partir delas tudo começou a ter outros olhares, e a gente começou a ter voz. Então, isso é muito importante aqui, sabe, gente? Porque como nós falamos aqui pelo culturalmente, nós falamos aqui e literalmente nós falamos aqui sobre o feminino sagrado, nós temos essas autoras e hoje nós vamos trazer, voltando a falar, não sendo repetido, mas é que é importante a gente entender isso. São autoras que modificaram a cultura, que às vezes a gente modifica o nosso metro quadrado, né? E quando a autora ela tem possibilidade de ser uma best-seller, ou quando ela tem possibilidade que a leitura dela chegue em milhões de locais, aquilo é como se fosse a teoria do macaco, sabe? Que aí, quando chegar no milionésimo, tudo modifica sem precisar se comunicar, sabe? Isso. Só através dessa repetição de padrão, dessa reprogramação mental, que muitas vezes a gente não... Então, Denise, eu andei aqui numa pesquisa profunda, porque são tantas emoções, né? Uhum. Eu fiquei buscando quem que poderia trazer. Uma das pessoas, quer dizer, uma das autoras que para mim é mega significativa é a Mirella Fu. Mirella Fu. Ela começou a falar sobre os rituais, sobre os círculos femininos, ela trouxe uma consciência, ela conta a história dessa cultura desse feminino desde sempre. E foi uma autora muito pontual para que tudo se abrisse. E junto com ela vieram outras atrás. Mas eu não vou nem indicar o livro dela, que é um livro que eu amo, que é O Legado da Deusa, eu nem trouxe ele, porque é um livro muito conhecido, chama-se O Legado da Deusa. Depois eu vou ver se a gente coloca aqui, com uma das capas, a gente coloca isso para poder as pessoas buscarem esse conhecimento. Mas eu vou trazer uma autora que, nossa, eu não sei nem se é melhor ou pior, se é igual, é tão bom quanto, né? E tem o mesmo nível de entendimento, de conhecimento, nos trazendo uma evolução para o feminino imensurável, que é a Clarice Píncola Estés. A Clarice, ela trouxe, com o livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, uma abertura, nossa, que a gente nunca poderia imaginar que teria a nível de feminino e trouxe a nível desse sagrado, né? Então, ela conseguiu trazer esse conceito muito grande, que é um livro, inclusive, que todas as mulheres deveriam ler não só porque aquilo não é para ler, é para estudar e vivenciar. Então, e é grosso, razão pela qual a gente não lê muito, né? Assim, só estuda muito esse livro, né? E juntas para poder ter essa troca. Eu vou trazer da própria Clarice um livro que nós, inclusive, eu, Denise Muniz e outras mulheres que se propuseram a contar histórias, lemos dentro, lá uns anos atrás, no Linterando, onde a gente criou esse momento contadora de histórias. Então, o livro foi um dos livros mais legais
que é a Ciranda das Mulheres Sábias. Então, esse é o primeiro livro que vai ser indicado hoje, que hoje nós vamos indicar só autoras que fizeram essa diferença, tá? Esse livro, nossa, ele é um livro fininho, ó, gente, olha que delícia. É um livro fininho, é um livro onde traz, assim, uma proposta muito delicada, mas muito consciente, porque ele fala de ancestralidade, ele fala daquilo que a gente traz no nosso DNA, da nossa maturidade como mulher, como a gente desenvolve isso. Por isso é uma ciranda, né? Ciranda é uma roda. Essa roda lá a gente vai dando as mãos e vai tendo esse conhecimento, esse conceito. Denise, você gostaria de trazer alguma coisa do Ciranda, das Mulheres Sábias? Você gostaria de Sandra, comentar alguma coisa? assim, eu gostaria de aproveitar o título, porque logo quando conheci o livro, esse título me cativou por conta de ser essa ciranda, que já me levou para a infância, já me levou para uma fase tão especial da minha vida, que era brincar de roda, essas cirandas. E quando a gente era criança, né, há alguns anos atrás, isso era muito comum, muito possível, era o que havia e era tão gostoso. Isso me remeteu a uma memória tão gostosa que quando eu cheguei no livro, essa memória já era tão afetiva que o livro foi como se fosse já algo conhecido para mim, só por conta dessa movimentação da infância, eu e as meninas, porque a roda não estavam os meninos, a ciranda não estavam os meninos, eram as meninas, as mulheres meninas, né? Como ela vai dizer aqui, né? As jovens velhas, as velhas jovens. Então, Sandra, logo que eu cheguei no livro foi através do título e essa memória afetiva que resgatou a neném, a menininha lá de trás. Foi muito difícil eu escolher os livros para a gente contar histórias. E, realmente, uma das coisas mais importantes dentro do Linkerando, quando a gente criou a proposta, foi exatamente o título. O título, ele, em primeiro plano, ele já traz esse resgate. Né? Em segundo plano, ele já mexe com você em algo que já existe. E que você precisa dar uma atenção especial para entender que ele existe. E que você está no processo evolutivo, como todos nós, como cultura, não só como cultura, como pessoalmente falando, como personalidade. E ele traz aqui, eu vou ler aqui um pedacinho daqui de trás, que eu acho que ele dá um resumo tão bacana. Ele fala assim: o lugar que almejamos é a Terra, onde os humanos ainda são perigosos quanto divinos. Isso é muito inteligente. Os humanos ainda são tão perigosos quanto os divinos. Onde o que é derrubado cresce de novo. E onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta conhece esse lugar. Ela conhece. E você também. Lindo, Isso foi outra coisa que realmente a gente não tinha como não desenvolver, não entender e não trazer esse livro da Clarice, que todos deveriam realmente, aqui sim, eu acho que é um livro que a gente tem que ler, degustar, vibrar, e cada capítulo, cada pedaço, ele vai despertando algo tão intenso, Sim. tão Ô, intenso. Sandra, você sabe que uma outra questão que eu também senti a partir da leitura do título é que a mulher sábia, ela precisa passar por essa ciranda para que ela seja, né, Sandra? Para que ela seja essa mulher sábia, ela precisa passar por essa roda. Ela precisa dar a mão, ela precisa dessa infância que nutre tanto os melhores sentimentos em nós, né? E esse livro é tão especial porque eu falo algo sobre mim, né? Eu sempre penso em ser uma pessoa, um ser humano interessante. Eu não penso em ser bonita ou ser vaidosa ou ser
rica, eu penso em ser interessante. Então, esse livro trouxe para mim também esse fortalecimento de ser interessante, porque quando se é mulher e a gente se interessa pelas, pelas histórias das outras, quando a gente se interessa em dar as mãos, quando a gente se interessa em estar irmanada, aí nós nos tornamos interessantes. E essa sabedoria, ela chegou para mim muito dentro desse conceito, o conceito de ser uma pessoa interessante, uma pessoa que você quer dar a mão, que você quer estar na roda, que você quer estar na ciranda. E esse livro é muito especial, né? E a gente precisa dizer também que quem gosta de ler PDF, ele está disponível na internet. Então Sim. dá para ler. Porque o que que acontece? Como realmente a gente indica livro e papel, né? É diferente a gente ler na É, internet, né, Denise? Em PDF e a gente poder ler no papel real, né? Nossa, é tão sábio, é tão sábio, né? Porque dali vem as árvores, o papel é feito da é, árvore, né? Então, você veja, até aí a gente tem a ver com essa questão desse feminino, né? O é, livro, ele traz essa consciência, ele foi feito através da energia do feminino, que é da natureza. a Então, natureza. tudo isso daí, por isso também o Linterando surgiu, né? Para a gente poder fazer todo esse trabalho. E olha, Denise, você trouxe uma coisa interessante, sobre você pensa em ser. Aham. Isso é tão importante porque, gente, todas as vezes que nós somos nós mesmas, todas as Uhum. vezes que nós nos propomos a realmente agir em concordância com a nossa mulher sábia, ou seja, com a nossa maturidade interna, nós somos. É. E quando nós somos, ou seja, quando você é esse ser, simplesmente ser, você se torna interessante, porque você Aham. vibra uma verdade. Olha que incrível isso. E o livro, inclusive, ele fala sobre isso, sobre Uhum. todos os passos. Por que que as mulheres têm tudo isso? Por que que essa possibilidade de, de caminharmos e encontrarmos coisas incríveis? Porque, inclusive, o próprio gênero feminino, ele traz fases. Nós temos as fases da lua, nós temos o nosso É, ciclo, tudo são verdade. fases. Então, a mulher, ela passa por fases, por ciclos, não só no dia a dia, como o seu emocional, como o seu físico, para ela poder chegar essa mulher sábia. Ou seja, ela tem essa ciranda mesmo, né? A mulher, ela, É, como gênero, ela passa por essa ciranda mesmo para a gente poder somar. é Então, sim. quando a gente leu esse livro, foi uma vivência, foi um processo para gravar, que a nossa ideia como Linterando, da mesma forma, o Linterando é isso, tá, gente? O Linterando, ele simplesmente quer estar, ele quer estar ali. Quem quiser buscá-lo, vai lá no grupo de WhatsApp e leia, porque a gente, primeiro o grupo é fechado, ele nem é aberto. Exatamente para isso, as informações ficam lá, as trocas ficam lá, quem sentir o chamado, ou quem sentir que deve pedir ou então convidar para ir até lá, vai estar lá. Então, essa proposta do Linterando, ela também é muito forte. Então, é uma proposta sábia. Somos É, mulheres numa ciranda de é. conhecimento, porque somos sábios. A sabedoria não faz a gente virar tendo selfie toda hora. Ela Não, faz não. simplesmente, como disse a Denise, É, ser. ser, ser. Tá bom, tá? É. E ali, Denise, antes de nós passarmos para a nossa segunda indicação, Sim. nesse nosso Linterando de hoje, eu quero deixar aqui registrado que nós estamos lendo um livro que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Porque como são fases, a gente está lendo lá no Linterando do Grupo WhatsApp, né? Nós estamos começando a ler, começamos desde a semana passada a ler um livro que são histórias para a nossa criança interior. E esse livro, ele é muito legal, muito legal. A gente vai falar sobre ele aqui no próximo encontro, porque cada um de nós vamos ler uma história. Outra vez, resgate aos contadores de história, aquela coisa da vovó. Por que que a gente gosta tanto de estar com mulheres sábias? Porque elas sabem acolher. Porque a Nossa. sabedoria delas não está no falar, está no agir, É, que nos faz sentir. E quando a é. gente sente, é com o coração. E aí a gente quer ficar junto. Quer ficar, Não é, porque Denise? é interessante.
é interessante, como a Denise trouxe para a gente, tá? Então, gente, vamos estar lá, tá? Quem quiser agitar, ou quem quiser uma indicação, quem quiser estar lá participando das histórias que nós vamos contar, é um resgate das pessoas adultas contando histórias para a sua criança interior. Vamos estar lá, tá, gente? Mas eu vou falar, eu quero trazer aqui um livro que, para mim, também... Todos esses livros, gente, que a gente traz aqui são livros que fizeram a diferença na nossa vida. A gente trabalha aqui experiências pessoais, onde a gente traz para o coletivo. Por isso a gente soma. E eu vou trazer o Milionésimo Círculo. É um livrinho pequenininho, sabe, que é da doutora Jean Shinoda Bolen. E ela traz ela está junto com a Mirella, junto com a Clarice Píncola, Estésia, ela vem trazendo essa tríade de força na nossa cultura do feminino. Isso daqui eu também faço questão de poder ler um pedacinho para vocês, porque esse Milionésimo Círculo, ela fala sobre essa questão do patriarcado, que essa nossa história, a civilização ocidental, ela está muito em cima desse patriarcado, e que a gente deveria trabalhar juntas, né, para que a gente pudesse aumentar os níveis de tecnologia, os níveis de possibilidades, para a gente poder resgatar esse feminino antes que o planeta seja destruído. Porque pelo patriarcado a gente tem muito ter, e pelo matriarcado a gente tem muito ser. Então temos que juntar os dois para que a gente possa ascensionar, ou seja, fazer reviver o planeta, fazer reviver essa energia do feminino que é Gaia. Então ela fala das florestas que são devastadas, ela vai falando uma série de questões para poder entender, ou a gente entender essa questão do milionésimo círculo. Mas o milionésimo círculo fala como a gente transforma nós mesmos, e como o mundo, como a gente pode transformar o mundo. É um guia para a gente poder fazer em círculos de mulheres. Ela ensina como fazer o círculo, ela ensina de uma forma bacana as necessidades, as dificuldades que a gente tem no círculo, igual a Mirella também fala sobre isso. E vai trazendo todo esse conceito de você entender o conceito dela. Por que milionésimo círculo? Eu vou ler aqui um negocinho muito interessante. O milionésimo círculo propõe nada menos que a possibilidade visionária de que círculos de mulheres podem acelerar a mudança da humanidade para uma era pós-patriarcal. Ou seja, nós mulheres podemos mudar a sociedade a nível de comportamento se trabalharmos 1000 círculos, com diretrizes sobre como e com quem formar um círculo, ou como antecipar e resolver conflitos em potencial. Jean Shinoda Bolen fornece ferramentas e inspirações para mulheres que queiram criar novos círculos ou aprofundar e transformar círculos já existentes em veículos de mudanças sociais, culturais e psico-espiritual. É igual aquela teoria do macaco. Quando nós chegarmos a 1000 círculos, ninguém precisa falar mais nada, porque essa massa crítica vai levar a cultura do feminino a ser, como trouxe a Denise hoje, tá? É o ponto onde vai fazer a diferença. É o ponto onde uma nova era surgirá. E através do comportamento, nós não vamos derrubar o patriarcado, nós vamos resgatar o matriarcado que faz a diferença na evolução humana. Afinal de contas, povoamos o planeta com os filhos e filhas da Terra. Nós somos essa forja maravilhosa, né? Então, muito lindo. E os círculos de mulheres têm toda uma diferença, gente. Tem. Toda uma diferença, tá? Olha, também um livro fininho, um livro pequenininho, ele entre um livro e outro, era só o tamanho de um e de outro. Olha só a diferença que nós temos, né? Então, ele é bem pequenininho, mas ele tem uma profundidade intensa. Ele traz essa consciência de que essa mulher, gente, a gente está longe disso. Sabe, a gente quer aparecer com o círculo não é para aparecer, círculo é para transformar. Sabe, círculo é uma consciência de ser. No círculo acontece 500 milhões de coisas, não é um mar de rosas. Um círculo são testes para a gente poder conviver conosco e com um grupo. E com verdade. Nossa, sem briga, Sandra, sem comparação, né, Denise? De verdade. E você está falando dos círculos, né? E recentemente eu participei de um círculo muito, muito interessante que foi proposto por uma arte-terapeuta. O nome dela é Jussara Costa, ela é psicóloga e pós-graduada e doutorada em arte-terapia. E ela propôs esse círculo de mulheres e foi algo impressionante.
Primeiro que ela, com toda a sua estrutura, né, nesse campo da arte-terapia, ela nos colocou ali na ciranda, no círculo, né? E foi conduzindo a todas nós que estávamos lá numa meditação, uma meditação muito profunda, muito especial. E depois dessa meditação, e por conta dessa condução que foi muito especializada, ela nos deu papel, lápis de cor, caneta, canetinha, para que a gente pudesse desenhar o que encontramos nessa viagem, na viagem meditativa que fizemos. Então, todas nós aceitamos a proposta, fizemos os desenhos a partir das nossas possibilidades, né? Porque nem todas somos artistas, mas nos colocamos ali. E colocamos os nossos desenhos no círculo. Nós éramos mulheres em círculo e os desenhos em círculo também. E ali a gente pôde perceber que éramos mulheres que estávamos passando por situações bem semelhantes e que os nossos encontros, as nossas visualizações no caminho meditativo trouxeram similaridades para todos os desenhos. Então, os desenhos convergiam, falavam a mesma língua. Então, mais uma vez, o que a gente falou em estado natural de consciência e o que os nossos desenhos trouxeram através dessa condução meditativa corroborou o que nós realmente somos, o que nós, como nós estamos e o que nós desejamos. Então, esse círculo é uma ferramenta de cura, é uma ferramenta que nos diz: segura a minha mão, porque eu talvez não tenha vivido a mesma coisa, mas talvez eu venha viver. Segura a minha mão, porque eu vivi tal coisa e superei. E aí, esse encontro de mulheres que estamos todas nós passando por todos os nossos processos, encontramos apoio. E isso é tão bacana que somente um círculo, somente milionésimos círculos trarão essa cura para muitas e muitas mulheres. Então, é um trabalho muito valioso, mas, como a Sandra falou, no livro, o livro é um guia, um roteiro, né? E esse roteiro ele deve ser conduzido por pessoas que verdadeiramente tenham uma capacitação para também cuidar das dores que ali afloram, porque são muitas as dores, Sim. são muitos os conflitos expostos. Então, quando a gente se propõe a estar num grupo desse, que a gente também avalie quem está fazendo a condução, a qualificação desse grupo, dessa condutora, mas que, bem feito, é um trabalho incomparável de cura. Olha Muito, só, muito grande. eu quero só colocar uma coisa para você. O que a Denise está falando é muito interessante, mas o que a doutora Shinoda fala e o que muitas vezes a Clarice fala é que nós podemos fazer isso como sem tantos predicados, mesmo que a gente fosse. A consciência de estar junto com mulheres já traz uma importância, tanto que elas ensinam técnica, independente da gente ser o que for. A gente já traz isso, a importância, gente, da gente criar círculos. Círculos, às vezes, nada mais é do que você tomar um chá das 5 com 5 amigas e trocar ideias com um tema específico. Isso já é o começo de um círculo. Sim. Né? Então, eu não quero prender a isso, tá? Porque se eu tiver que prender, eu vou segurar a mente, eu vou segurar a mão da nossa arte terapeuta, que nós temos uma arte terapeuta no grupo, tanto no Linterando quanto na Casa do Abraço, que é a Vanessa Gonçalves, né? Ela é psicóloga clínica, ela faz um trabalho de arte terapia. Então, ela tem essa consciência dentro daquilo que a gente propôs quando a gente começou a falar de mulheres e quando a gente está construindo todo esse mundo, esse projeto de trazer esse despertar para o feminino sagrado em consciência da humanidade. Então, sabe, gente, Denise, eu acho que todas as mulheres do planeta
elas deveriam formatar ou fazer seus círculos. Sim, Mais de 2 a 3 pessoas, sabe? É importante a gente se unir, sim, independente do que a gente vai buscar por conta de X ou de Y. é. Então, é importante demais, sabe? É muito importante demais, tá? E outra coisa que também é importante, você falou, nem todas nós somos artistas. É um ponto que eu discordo. Eu acho que todas nós somos artistas, porque a arte mora dentro da gente, porque a arte é alma. Sim, verdade. Então, eu acho que quando a gente fala, eu não sei desenhar, não precisa, Sim, porque a forma de desenhar não importa. O que importa é o que você vai colocar no papel, que uma psicóloga que vai dirige um ler. círculo, que foi o caso É, de Denise, vai saber ler. é, Então, sabe, às vezes até o próprio desenho em si, mesmo que a gente não saiba trabalhar, a gente já colocou para fora já. alguma forma de arte, que é colocar o que está dentro da minha alma. Então, gente, não deixa, não perde as oportunidades da vida. É isso que a Verdade. Denise está falando, sabe? Gente, ela foi lá, ela fez, ela aconteceu, ela vivenciou. Foi Sabe, a gente está muito bom. falando da nossa psicóloga clínica, arte-terapeuta, que é a Vanessa Gonçalves, quando ela Aham. montar, vai lá e faz. Ela, É, inclusive, é poetisa, ela trabalha com a gente, ela fez ela está na nossa coletânea, na poesia que mora dentro de você, não é, Denise? Então, a gente tem uma gama de pessoas que podem também auxiliar dentro do próprio Linterando para você poder desenvolver um trabalho. E aqui no Sandra, Linterando, com certeza absoluta, a gente já é, está fazendo isso, né, Denise? é. Sandra, eu achei fantástico a sua colocação em relação aos círculos informais. Isso é Informais, exatamente, exatamente. fundamental, fundamental, fundamental. Eu passei por uma experiência com uma pessoa, né, com Sim, qualificações, mas que não desmerece de forma alguma os círculos exatamente. informais. É, Porque quando a gente fala, Denise, desculpa, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente só tem que fazer círculo quando tem que ser uma é, pessoa PhD, não sei o não, quê. não, não. Não, o É, círculo é simples, elas são, quem escreveu todas essas técnicas, elas são PhD, elas é, são MD, tudo que vocês podem imaginar. Porém, elas ensinam mulheres, simplesmente, mulheres que nem nós, a poder desenvolver uma união entre mulheres para que a gente possa passar pelas nossas fases. Lembra? Denise falou sobre fases. As nossas fases difíceis juntas sem precisar é tirar isso tapete da mesmo. outra, sem falar mal da outra, sem fofocar pelas É, costas, sabe? A gente tem tanta coisa para colaborar com o planeta, e a gente está esquecendo disso. Qual é a nossa condição de geradora, contraparte de Deus? A gente está fazendo o quê? O é ciclo isso. precisa, é o retorno a isso, para a nossa consciência, e a partir daí, por isso que, gente, um círculo é difícil. Quantas pessoas saem e voltam de um círculo? 500, porque uma briga com a outra, uma fala É, mal da outra. Quanto que o círculo ele vai passar por isso? Por isso eles são fáceis. E aí, até verdade. o círculo se tornar unidade, por isso a dificuldade de ter um milionésimo círculo. Sim, Porque sim. o milionésimo é a soma de todos os círculos, até chegar ao milionésimo círculo. É quando nós tivermos a mesma consciência, quando o nosso comportamento foi igual a nível de gênero. Quando a gente Uhum. resgatar a consciência dos valores e saber literalmente, como a Denise falou, dar as mãos umas às outras e formar a ciranda. É. Denise trouxe isso, gente. Então, preste atenção no que a gente está falando aqui, porque a gente não está aqui só para fazer promoção de livro, né, Denise? Quer dizer, nem divulgação de livro. A gente está aqui para poder divulgar tudo que é bom, tudo que a gente virou, ou tudo que a gente passou como vivência pessoal, vivência coletiva, e poder indicar, para que você possa, através do conhecimento, fazer cair a sua ficha pessoal. É isso E a aí. gente não, né, Denise? A gente não indica nada, a gente só indica livro, porque os livros É, foram bons para a gente, tá? E a gente é, conta história lá no Linterando, e faz livro. Então, a gente e tenta trazer isso, esse resgate, para somar, o tempo é inteiro sim. para somar. Denise, a Muito gente bom. falou muito hoje, a gente ainda tem tanta coisa para a gente poder trocar, maravilhosa. O que você deixa aqui como legado desse nosso encontro de hoje, Denise Muniz? Sandra, não posso deixar nada diferente do que você disse. A valorização dos círculos, mesmo que informais. Nós precisamos nos dar as mãos e formarmos essa ciranda, essa roda, que aquele abraço, porque a gente está dando a mão ali, a gente está se abraçando, né? Igual a casa do abraço, a gente está dando a mão e se abraçando. E isso o Exatamente. círculo promove.
Nada, não tem como deixar outra mensagem além dessa, Sandra. Maravilha. Lembrando, né, Denise, que o Filosofia Papo Cabeça com Café Universo Feminino é um círculo. É. Ele é um círculo online, ele é um círculo fora da realidade do dia a dia, do contato físico. Mas nós estamos aqui num grande círculo. Um círculo onde todas nós que apresentamos esse programa estamos contribuindo da forma que a gente sabe. Aí sim, daquilo que nós temos como profissão, daquilo que nós abraçamos para poder passar para nós mesmas e para as outras mulheres. Filosofia, Papo Cabeça com Café Universo Feminino, o círculo literando, fechando esse círculo de uma forma gloriosa e tentando fazer o nosso melhor aqui para que a gente possa contribuir. Vai lá no nosso canal, sabe? Vai lá, dá o seu like, divulga, porque a gente precisa de você. A gente precisa que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa levar essa consciência para muitos femininos sagrados. E quem dirá, para toda a humanidade. Gratidão, Denise. Gratidão, Gratidão. Até o Sandra. próximo programa, gente. Até! Sejam bem-vindos ao nosso Orgânico Integrativo. E o tema de hoje é a não violência. A gente vai dar continuidade a esse tema nesse mês. E hoje a gente vai falar principalmente da não violência nas relações, né? E o alimento como emoção também dentro desse contexto do mundo, das relações. E aí, se no último encontro a gente falou sobre a não violência dentro de nós, hoje a gente vai olhar um pouquinho para fora. Então, eu te convido a olhar um pouco mais para fora, porque aquilo que acontece dentro da gente, inevitavelmente vai se expressar também nas nossas relações. Então, a gente vive hoje em um mundo hiperconectado, mas profundamente carente de presença, e todo mundo já notou isso. Às vezes a gente está presente em um evento de família ou de amigos, mas a gente pode estar ausente também, na medida em que a gente não larga o celular ou que a gente não troca a energia com aquelas pessoas ali na nossa frente. A gente nunca teve tanto acesso a se conectar com as pessoas e, ao mesmo tempo, tão pouco vínculo na realidade. E isso também é uma forma de violência, né? A pressa nas conversas, a falta de escuta, os julgamentos rápidos, a necessidade constante de provar alguma coisa, tudo isso cansa, né? E vai desconectando. E o olhar da nutrição integrativa, a gente tenta entender que o alimento, ele não é só o alimento físico, mas é o alimento que nutre. Então, as relações também alimentam ou podem intoxicar. Uma palavra, ela pode nutrir. Quer palavra melhor do que amor para nos nutrir? Alegria, né? Mas um olhar, de repente, também pode nutrir, pode acolher. Ou, às vezes, um olhar pode trazer sentimentos ruins, pode ferir profundamente. E muitas vezes a violência ela não está só no que é dito, mas está às vezes na ausência, naquilo que não foi dito claramente, né? Ou na ausência também da escuta, na ausência da presença, na ausência de afeto. Então o mundo digital ele fez um boom, né, com isso tudo. A gente está muito mais disponível, mas muito menos inteiro. A gente consome conteúdo como a gente consome alimento ultraprocessado, né, de uma forma vazia, rápida, muitas vezes sem consciência, às vezes nem está prestando atenção naquilo que a gente está consumindo, podia estar fazendo outra coisa. E isso gera um tipo de desnutrição invisível, que é a desnutrição emocional. Então, a não violência, nesse contexto, é um convite à presença. É desacelerar e respirar antes de responder, por exemplo, uma mensagem, é ouvir de verdade, não é ouvir falando aham, né? E depois você nem lembra o que a pessoa disse. E aí eu vou compartilhar uma história pessoal que me aconteceu esses dias, mas que foi muito interessante. Num atendimento de uma jovem de 28 anos com várias questões de saúde, foi a nossa primeira consulta. Ela foi acompanhada da mãe, eu fiz a anamnese dela, eu fui conversando, explicando as mudanças necessárias e eu via que ela não descolava o olho do celular e me falava o tempo todo, aham, 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 né, o tempo todo. E quando eu fui montar o plano alimentar dela, eis que ela pega o celular, que ela já não tinha tirado o olho durante a consulta, mas ela pegou os fones de ouvido, conectou no celular e simplesmente começou uma reunião.
sem nem me informar, sem informar a mãe tentou intervir e nada aconteceu. Então, naquele momento, eu entendi que a gente não podia prosseguir a consulta. Então, eu informei que seria interessante ela voltar outro dia para a gente montar juntas o planejamento alimentar dela, porque seria aquilo que ela iria comer ao longo dos dias para mudar os problemas de saúde dela, né? Então, eu expliquei que ela seria a parte fundamental nesse processo de reeducação alimentar, né? Então, até porque existiam problemas de saúde que precisavam melhorar e já estavam sinalizando essa desconexão. Então, esse foi um exemplo de uma enorme desconexão do ser humano nos dias atuais, que direciona a saúde, né, para os desequilíbrios orgânicos que a gente chama de doença. Então, na verdade, a não violência também é respeitar o tempo do outro, né? Assim como você começa a respeitar o seu tempo, o seu momento. Então, se a gente deixa o trabalho invadir, ou qualquer outra situação, invadir nossos momentos de cuidado com a saúde, fica muito claro que a gente não vai ter saúde. Isso é uma forma de violência ou de não violência? A não violência com você acontece quando você traz consciência para isso. Quando você começa a se relacionar de uma forma mais humana e mais cuidadosa com você e com os outros, porque a partir do momento que você cuida de você, você cuida também dos outros. A nova terra não vai ser construída só com alimentos limpos, mas com relações mais verdadeiras, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho mais isso ainda no próximo vídeo, falando da Terra, né, do planeta, porque tudo isso não para nas relações humanas. Isso vai impactar diretamente a nossa casa maior, que é a Mãe Terra. E para trazer essa consciência para o seu dia hoje, eu te proponho um ritual simples: comer uma fruta. E comer essa fruta com presença. Então, às vezes são duas coisas que não acontecem mais, né? Comer uma fruta, muitas vezes a gente prefere um embalado, alguma coisa de embalagem, e a presença passou longe. Então, você vai prestar atenção na textura, né? Na forma, no sabor, no aroma, na mastigação. Então, esse é um ato simples, é um treino de presença, né? A presença é o oposto da violência nas relações. E quando você aprende a estar com o alimento, a sentir o alimento, você aprende também a estar com o outro. E isso vai transformando muita coisa. Eu espero que essas reflexões tenham te tocado ou que você possa compartilhar com as pessoas que precisam. Eu sou a Larissa Cohen, sou nutricionista funcional e idealizadora da plataforma Health 5D, onde você encontra profissionais de saúde integrativa. E eu espero te ver lá no nosso próximo Orgânico Integrativo. Gratidão. Pessoal, tudo bem? Vânia Sanches da Fofoca Cósmica. Desculpe aqui, né, porque a gente está no corre-corre aqui do... Uma coisa que em breve vocês vão ficar sabendo. Olha só, vamos falar uma fofoca aqui. Você sabia? É verdade ou é mentira que nós temos várias utilidades para um pregador de roupa? Item 1, ele pode só pregar roupa. Ou item 2, ele pode pregar o cabelo também. Vamos parar para pensar? Beijo no coração de vocês. Olá, eu sou Sandra Luz, idealizadora desse canal e do projeto Filosofé. Fazer você que me assiste entender cor sob outros olhos e a importância que ela tem na nossa vida é o objetivo de estarmos aqui, descendo. E meditando sobre a proposta do mês aqui no Filosofé Papo Cabeça, que é o valor humano da não violência, me veio a palavra estrutura e automaticamente a cor que a define, que é o índigo. Pois é, gente, estrutura em nós é o que nos sustenta em pé. Portanto, tem a ver com o nosso esqueleto, esses ossos que são o arcabouço que nos sustenta no nosso caminhar. Quando não cuidamos dessa estrutura, os ossos eles vão ficando danificados e nossas articulações totalmente comprometidas. Quando nos violentamos com vícios, sejam eles quais forem, nossa estrutura ela é abalada e os ossos vão ficando bem fracos.
Quando nos violentamos com os nossos pensamentos mal qualificados, articular com a vida vai ficando difícil e as nossas articulações vão ficando totalmente endurecidas. E as artroses, artrites e bursites vão começando a aparecer. Ossos da vida que não conseguimos transmutar. Pois é, gente. Pensa, cor não foi trazida ao planeta para fazê-lo belo. Cor foi trazida para o planeta para entendermos que somos luz e podemos nos reabastecer com um simples olhar. É só observar. É só desenvolver dentro dessa densidade da 3D nossa percepção. Pois é, gente. Expandir nossa consciência sob o olhar real do arco-íris é o objetivo de eu estar aqui falando para vocês e trazendo esse quadro para tecermos juntos a cor-ciência. Aliás, cor é uma ciência, ela é física, é capaz de ser medida e muito capaz de nos definir como seres humanos. Até o próximo programa. Gratidão. Voz da Alma de Madalena é um pequeno oráculo de mensagens de Maria Madalena, canalizadas por Sandra Luz em 2018 para reflexões e consciência. As mensagens buscam tornar o ser humano livre em sua totalidade e ancorando o amor em todas as dimensões do seu ser. A mensagem, retirada para a semana de 19 a 25 de abril, nos diz o seguinte: o fruto da humanidade verdadeira existe dentro de você. Sigam. Maria Madalena nos traz essa luz, nos traz a consciência de olhar para dentro e encontrarmos dentro de nós a verdade, o caminho e a vida, porque dentro do nosso ser já existe ancorado, desde que nascemos, ou aliás, desde que viemos de todas as outras vidas, os valores humanos. Os valores que nos levam a seguir o caminho sem terceirizar, sem buscar no outro as respostas para aquilo que necessitamos saber. Siga a voz do seu coração, com consciência, respeito e muita fé.